A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, turma do segundo ano. Sou a professora Andresa Mendes e inicio agora mais uma aula de História com o tema Revolução Francesa. Então, a partir de hoje, a gente vai estudar, as características, os fatores que motivaram na Revolução Francesa, as consequências, dessa revolução. Então, vem comigo. A Revolução Francesa de 1789 é considerada um dos marcos da história porque alterou profundamente tanto a base do poder político como a base do poder social da França. E essa revolução tinha o lema liberdade, igualdade e fraternidade. E a Revolução Francesa foi um movimento que se desenvolveu na França entre 1789 e 1799 e provocou grandes transformações políticas e sociais. Além disso, essa revolução contou com a participação de vários grupos da burguesia, das populações pobres das cidades e também dos camponeses que eram explorados pelo sistema de servidão. Outra informação importante é que a Revolução Francesa foi considerada por alguns historiadores como sendo um marco da idade contemporânea. E para a gente entender como ocorreu esse processo revolucionário, é preciso conhecer as características da França no final do século XVIII. Então, a partir de agora, vamos estudar as características da França antes da Revolução Francesa, ou seja, vamos ver as características da França pré-revolucionária. Nesse momento, a forma de governo adotada na França era a monarquia absolutista, onde a França era governada por um rei absolutista, denominado Luís XVI. E esse rei, ele tinha o controle sobre os poderes do Estado. Isso por volta de 1789. Outra informação importante é que a estrutura social da França era marcada por desigualdades profundas, fazendo com que houvesse a exclusão da maioria da população. E essa sociedade era estamental, era rigidamente dividida em 3 estados ou ordens, que a gente vai ver agora. A sociedade francesa era dividida em 3 estados ou ordens, como eu falei anteriormente, onde o primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado era composto pela burguesia, pelos camponeses e também pelos sans-culottes. Cada um dos estados dividia-se internamente em grupos, como a gente vai ver agora. O primeiro estado, que corresponde aos membros da igreja, era dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero reunia bispos, abades e cônegos, oriundos de famílias da nobreza. Já o baixo clero
era composto por sacerdotes pobres. O segundo estado, que corresponde à nobreza, era dividido em 3 grupos. A nobreza cortesã, que viviam num palácio de Versalhes, recebendo pensões do Estado. A nobreza provincial, formada por nobres, sobreviviam à custa de taxas cobradas dos camponeses. E a nobreza de toga, que é formada por burgueses ricos. E, por fim, o terceiro estado, que era constituído pela maioria da população francesa. No terceiro estado, tínhamos os camponeses, que eram os trabalhadores rurais. Tínhamos também os sans-culottes, que é a camada social urbana, que podia ser tanto assalariados como desempregados marginalizados. Tínhamos também a pequena burguesia, composta por pequenos comerciantes e também os artesãos. A média burguesia, formada por profissionais liberais, como é o caso de médicos, advogados, professores e comerciantes. E a alta burguesia, composta de banqueiros, grandes empresários e também comerciantes. Algo interessante a acrescentar é que os sans-culottes, grupo pertencente ao terceiro estado, viviam nos arredores de Paris. E essa expressão sans-culotte significa sem culotte e faz referência às calças largas usadas pela população francesa mais pobre. Então, a nobreza vestiam calças mais elegantes, né? Calças mais justas, né? Com tecido melhor. Já os sans-culottes, eles tinham uma vestimenta, um tipo de calça mais larga, né? E essa calça era feita de algodão, né? Um tecido mais grosseiro, né? Uma modelagem bem mais larga, fazendo assim esse contraste entre as vestimentas, né? Dos sans-culottes e da nobreza. Vamos estudar agora os fatores que provocaram uma crise econômica na França, que também é um elemento importante, né, do estudo dessa França pré-revolução francesa, ok? Então, primeiramente, desde o século XVIII, que a França apresentava sinais de uma crise econômica crescente. Então, quando o governo francês estava atravessando uma crise financeira, isso desde o reinado de Luís XIV. Então, as despesas, as finanças do Estado estavam prejudicadas e as despesas eram muito superiores às receitas, ou seja, eles gastavam mais, o Estado gastava mais do que recebia. E essa situação foi agravada, essa situação piorou com a derrota da França na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com mais colheitas, provocadas por problemas climáticos, como é o caso de secas e inundações. E nessa época, a economia francesa era predominantemente agrária, isto é, cerca de 80% da população trabalhava no campo. Mas isso não era suficiente, porque a produção de alimentos não atendia satisfatoriamente à demanda
da sociedade, né? Enfatizando, né? Aumentando ainda mais essa crise econômica. Com isso, finalizo a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente dá continuidade aos outros desdobramentos da Revolução Francesa. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.